Meus queridos irmãos e minhas irmãs, ontem nós líamos e meditávamos o capítulo 5, segundo São Mateus. E lá nosso Senhor nos falava sobre a lei do talião: olho por olho, dente por dente. Hoje, de um modo todo continuativo, nosso Senhor nos diz outra coisa, continuando o mesmo capítulo 5, segundo São Mateus. Olha, que vos foi dito que vocês devem amar o próximo e odiar o inimigo. Nosso Senhor, Ele está agora interpretando a lei, como ela deve ser vivida, tanto que as Sagradas Escrituras nos dizem que o Senhor nos falou que Ele não veio abolir a lei, mas veio levar a lei à perfeição. Ou seja, é o Senhor que, a partir da sua vida, da sua encarnação, nos diz, como nós cristãos, seus seguidores, filhos do Pai Eterno, no Filho que é Ele, conduzidos pelo Espírito Santo, santificado todos os dias pelo Espírito Santo de Deus, como nós devemos nos comportar no mundo, como devemos agir no mundo, e quem verdadeiramente no mundo deve ser o cristão. Alguém de Deus que é diferente, alguém de Deus que vive sobre a batuta de Deus, sob a batuta de Deus. Não tem como se dizer cristão, não tem como se dizer católico, se o homem, o ser humano, quer viver segundo a sua diretriz, quer ele ser juiz dele mesmo, quer ele dizer o que é certo e o que é errado. A partir do momento que nós somos batizados, que nós somos inseridos na igreja, nós temos que entender que ali começa uma nova história, que ali verdadeiramente nós somos chamados a viver não segundo a carne, mas segundo o Espírito, a viver não segundo a nossa ótica, mas viver segundo Deus, não viver segundo a humanidade, mas segundo as orientações divinas. E ontem o Senhor nos falava dessa lei do talião: olho por olho, dente por dente. Hoje o Senhor nos catequiza, nos explica, nos mostra outra lei. O que é que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Ou seja, o cristianismo, o catolicismo é a religião do amor. É por isso que, se você é católico e tivesse a curiosidade e a ousadia de conhecer a igreja que Jesus Cristo fundou, aí na palma da sua mão, onde você está me vendo no celular, se você pesquisar, você vai ver que não existe nenhuma entidade, nenhuma instituição que seja, que tenha, que pratique, que viva mais a caridade do que a Igreja Católica, que você pertence e eu também. Você vai descobrir e vai entender que a Igreja Católica está presente em todo o mundo e é a grande instituição caritativa do mundo. Por quê? Porque é divina, porque vem de Deus, porque prega e vive a religião do amor. E aqui nosso Senhor nos propõe: amarás o teu próximo, cuide do teu próximo,
mas também ame aquele que não gosta de você. Humanamente, parece ser algo estranho. Humanamente, aos nossos olhos, parece ser algo verdadeiramente distante da nossa condição, da nossa capacidade. Mas é preciso que nós entendamos que somos chamados em Deus a viver como Deus quer. Não é impossível amar o inimigo. Não é impossível se aproximar daquele que não gosta da gente. Humanamente pode até parecer, mas quando nós rezamos, quando nós vivemos em Deus, nós vemos que o que nosso Senhor aqui está dizendo é uma coisa tão simples, é uma coisa tão profunda. O que é que Deus nos diz quando diz: amarás o teu próximo, mas também amai o teu inimigo? Nosso Senhor não está dizendo que o inimigo deve usufruir do nosso amor. Não, porque ele não é digno. O que nosso Senhor aqui está dizendo é que nós não devemos endurecer o nosso coração. O que nosso Senhor aqui está dizendo é que nós não podemos de modo algum permitir que o nosso coração se contamine pelo ódio, pela raiva, pelo rancor. E por que não? Simplesmente porque, se nós somos chamados a ser divinos, esses sentimentos negativos que nos desumanizam não são divinos. Então, nosso Senhor aqui nos diz: amai os vossos inimigos, ame de longe, mas não guarde raiva no coração. Se tem alguém que não gosta de você, se tem alguém que te persegue, se tem alguém que cria que faz um cavalo de batalha contigo, deixa o outro, vá rezar pela conversão dele, vá rezar pela mudança de vida, porque hoje é impressionante, mas nós vivemos em um mundo onde as pessoas muitas vezes têm ódio e nem tem motivo, tem raiva e nem tem motivo. E aqui nosso Senhor nos diz muito claro: amai os vossos inimigos. O sentimento que deve brotar no nosso coração é o sentimento de misericórdia, de pena daquela alma desumanizada, daquela alma que não sabe o que é o amor, daquela alma que não sabe o que é viver em Deus. É claro que nós cristãos nos sentimos muitas vezes incomodados. Eu lembro de uma vez que alguém, não me recordo quem, me perguntou, mas também isso é muito corriqueiro. As pessoas me perguntarem assim: padre, fulana me fez mal, eu não tenho raiva, falo com ela, mas ela não fala comigo. O que é que eu digo? Minha filha, vá tocar a sua vida, deixe o outro pecar. Se você não tem raiva, se você não tem ódio, o problema é do outro ou da outra. Você viva em paz. Padre, mas eu falo, ela não responde. Não fale mais. Simples. O cristão, o católico, não é chamado a ser humilhado, não é chamado a viver se humilhando em nome de uma pseudo-bondade. Não, é preciso vivermos na honestidade. Se o outro não quer o seu bom dia, não dê mais bom dia, simples. Mas não permita que no seu coração tenha ódio. Olhe que muitas vezes nós temos até pessoas perto de nós que muitas vezes decidem ir embora das nossas vidas, do nosso meio. E o que é que nós temos que fazer? Simplesmente respeitar a decisão do outro
e deixar o outro se realizar da forma que quer. Eu, como padre, como cristão, tenho uma coisa muito simples, uma regrinha muito básica na minha vida. Quem não quer se deixar amar, não pode usufruir do meu amor. É simples. Quem não quer se deixar ser cuidado, eu não posso querer cuidar. E a vida é assim. E o ser cristão quer dizer que nós devemos verdadeiramente amar, mas deixar o outro livre. Nós devemos verdadeiramente rezar por eles, pela conversão dele, e permitir que o outro mude de vida. E tem coisas que só o tempo é capaz de fazer. Por incrível que pareça, nem Deus, se a pessoa quiser. E nosso Senhor diz: rezai por aqueles que vos perseguem. A perseguição nunca é algo bom. A perseguição ou é por inveja, a perseguição ou é diabólica. E nosso Senhor aqui vai dizer: rezai por aqueles que vos perseguem. Rezem por eles, para que mudem de vida e para que aprendam a viver o amor. Olha, meus irmãos, se existe uma coisa que no mundo hoje está tomando de conta, é o desamor no coração humano. Mas os cristãos devem entender que o amor, que é o Espírito Santo de Deus, que foi derramado em nossos corações, não pode nunca se apagar, não pode nunca ser tragado pelo desamor, não pode nunca permitir que o desamor reine no coração do cristão. E nosso Senhor, de uma forma tão simples, diz: se vocês amarem os inimigos e rezarem por eles, repito, amar aqui não quer dizer estar se humilhando. Amar aqui quer dizer não permitir que no coração se aloje o ódio, a raiva e o rancor. Amar à distância, deixar o outro do jeito que ele quer. Se nós nos comportarmos assim, nós nos tornaremos filhos do nosso Pai que está nos céus. Por quê? Porque Deus faz nascer o sol sobre maus e sobre nós, os bons. Porque Deus faz cair a chuva sobre os injustos que perseguem de graça e sobre os justos, que são aqueles que vivem em Jesus. E o mais bonito de tudo é o que nosso Senhor vai dizer: olha, porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? O amor é universal. Eu amo, mesmo que o outro não queira se deixar amar. E se cuidais somente dos vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Ou seja, o cristão é chamado a viver o extraordinário da vida. Ou seja, o cristão é o extraordinário no mundo, é o diferente, é aquele que é dado às coisas do alto, é aquele que é chamado a viver divinizado, é aquele que eucaristizado é santificado e irradia o mundo. Mas o Senhor ainda termina e diz assim: vejam que se vocês se comportarem como aqueles que não são meus, é a mesma coisa que os pagãos estão fazendo. Os pagãos vivem assim, eles não fazem a mesma coisa. Então vamos ser diferentes, vamos amar, vamos perdoar, vamos zelar e vamos deixar, quando o outro quiser, partir por opção própria. Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste
é perfeito. E aqui é que vem o segredo do ser cristão. Quanto mais nós rezamos, quanto mais em Deus nós permanecemos, nós vemos que somos quebradiços, nós vemos que temos defeitos, que temos pecados, que temos erros. Mas é preciso que tenhamos essa necessidade, mas é preciso que no nosso coração exista essa aspiração de querer de verdade aspirar aquilo que é divino, de querer de verdade desejar aquilo que é de Deus, de querer de verdade entender que a nossa vida divina, ela começa aqui e nos faz vivenciar isso no céu. Porque vejam bem, se nós tirarmos a categoria do céu, se nós tirarmos a realidade celeste das nossas vidas, e não tivermos consciência de que nós estamos começando a nossa história na eternidade em Deus, não tem sentido nada. Nós temos que entender que a morte não é o fim. Hoje, eu conversando com um grande amigo que entrou comigo no seminário, Frei Gutenberg, que é de Arapiraca, a gente lamentando a morte de Dom Valério, depois conversando com outro, aí me diziam assim: Dom Valério agora vai para a eternidade, porque ele já viveu a eternidade aqui. Quando ele começava a celebrar a missa, não acabava nunca. E eu achava isso espetacular. Por quê? Porque essa é a nossa vida. Nós temos que entender que a morte é uma passagem, que não é o fim. Nós temos que entender que tudo isso que nós vivemos aqui vai definir aquilo que nós haveremos de viver lá. É por isso que nós temos que viver aqui desejando o céu, vivendo o extraordinário, lutando para permanecer, para estar em Deus, lutando para fazer acontecer nas nossas vidas a vontade de Deus. Eu sei que não é fácil, mas é preciso verdadeiramente que nos nossos corações brote esse desejo de alcançarmos os céus, que nós tenhamos esses olhos da fé para enxergar a nossa vida com olhar de eternidade, para que nós tenhamos esses olhos da fé para enxergar o nosso irmão como alguém necessitado do nosso amor, e os nossos inimigos necessitados de fazerem verdadeiramente a experiência de Deus. Quem vive em Deus, quem está em Deus, quem permanece em Deus, não faz maldade com ninguém, mas sempre busca viver no extraordinário da vida. Amém.